A vida, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. E às vezes essa caixinha te derruba do 10º andar sem paraquedas. O Dr. Marcos Rangel sabia bem disso. Em São Paulo ele era o ouro. Um cirurgião cardíaco de mão cheia, respeitado, capa de revista. O tipo de cara que salvava vidas no meio da madrugada e tomava café na Faria Lima no dia seguinte. Tinha o CRM tinindo, um apartamento chique nos Jardins e uma carreira que só subia. Ele estava no topo, sabe como é que é? Naquele lugar onde a gente acha que nada pode dar errado. Mas aí, a inveja, a traição, ou talvez só o azar, bateu na porta. Foi numa cirurgia de rotina, complexa, mas que ele já tinha feito centenas de vezes. O paciente, um empresário importante, teve uma complicação pós-operatória rara. Marcos fez tudo certo, seguiu o protocolo à risca, mas o resultado final foi trágico. O pior é que logo depois surgiu um fantasma do passado. Um colega que ele havia superado, que estava ali só esperando uma brecha. Esse sujeito, que era ardiloso como uma cobra no mato, conseguiu plantar evidências, manipular testemunhas e, num piscar de olhos, transformar a tragédia em crime. Acusação de negligência criminosa. Rapaz, o mundo de Marcos desabou. Não foi só o processo, foi a humilhação pública, a perda do CRM, a proibição de exercer a medicina. Ele virou um pária, um assassino de jaleco branco na mídia. De um dia para o outro, ele perdeu tudo. A profissão, o prestígio, os amigos que sumiram feito fumaça. Ele precisava sumir. Não era questão de fugir da justiça. Ele sabia que era inocente, mas provar isso levaria anos, e ele não tinha mais forças para lutar contra a máquina de fofoca e a burocracia judicial. Ele precisava de um buraco para se esconder, um lugar onde a identidade de Dr. Marcos Rangel nunca tivesse existido. E foi assim que Marcos virou Zé. Zé era jardineiro. Um homem simples, de poucas palavras, com a pele queimada de sol e as mãos grossas castigadas pela terra e pela enxada. O esconderijo que ele arrumou, com a ajuda de um ex-paciente leal que tinha contatos no interior, era um lugar que ironicamente transpirava opulência. A Fazenda Esperança, uma propriedade gigantesca no interior de São Paulo, pertencente a um magnata do agronegócio chamado Otávio Noronha. Otávio era um sujeito que vivia entre São Paulo e o campo, e quase nunca estava na fazenda. Ele precisava de gente discreta e de confiança para cuidar da vastidão verde. Zé era perfeito. Calado, trabalhava duro e não fazia perguntas. O contraste era cruel. As mãos que antes seguravam bisturis de titânio precisos e caros, agora seguravam mangueiras e tesouras de poda. O cheiro de álcool e antisséptico foi substituído pelo cheiro de terra molhada e mato cortado. Marcos, ou melhor, Zé, vestia roupas velhas e chapéu de palha, e sua única tarefa era manter os jardins impecáveis para quando a família Noronha resolvesse aparecer. E a família Noronha era o que havia de mais sofisticado e complicado. Otávio tinha 2 filhas. A mais velha, Juliana, era o furacão da casa. Juliana era daquelas mulheres que pareciam ter saído direto de uma revista de moda, mesmo estando no meio do mato. Ela tinha a beleza de uma obra de arte e o temperamento de um motor desregulado. Vivia na capital, mas quando vinha para a fazenda, trazia consigo todo o ar de superioridade de quem nunca precisou suar para ter nada. O primeiro encontro de Zé com Juliana foi a definição de contraste social. Ele estava terminando de replantar um canteiro de hortênsias, suado, com a testa brilhando e a camisa grudada nas costas, quando ela surgiu do casarão. Ela estava com um vestido de linho branco, impecável, e óculos escuros que escondiam a expressão, mas não a arrogância na postura. Ela parou a uns 3 metros dele como se temesse que a sujeira pudesse pular nela. Você é o Zé, o jardineiro novo, certo? A voz dela era fria, cortante, como vidro quebrando. Sou eu sim, moça. Bom dia. Zé respondeu limpando o suor com as costas da mão, tomando cuidado para não deixar a máscara do homem simples cair. Bom dia. Escuta aqui, Zé. Meu pai paga uma fortuna para que essa propriedade pareça um campo de golfe. Eu não quero ver terra espalhada nos caminhos de pedra. E esse cheiro de adubo está insuportável perto da piscina. Dá um jeito nisso. Aí é que a porca torce o rabo.
Marcos, o cirurgião, era acostumado a comandar equipes complexas, a lidar com a vida e a morte. Zé, o jardineiro, estava sendo tratado como um verme que precisava ser esmagado. Por dentro, Marcos sentiu a indignação ferver. Ele queria largar a pá e dizer: "Minha filha, eu já salvei mais vidas do que você imagina, e você está me dando sermão sobre adubo?" Mas ele não podia. A liberdade e o anonimato dele dependiam daquele chapéu de palha e da submissão. "Sim, moça. Vou cuidar disso agora mesmo", ele disse, abaixando a cabeça e voltando ao trabalho. Juliana bufou, satisfeita com a própria autoridade, e seguiu adiante, sem olhar para trás. Mas, ironicamente, quanto mais Juliana o tratava mal, mais Marcos se sentia atraído por ela. Não era uma atração pela personalidade, longe disso. Era algo mais primitivo, a beleza estonteante combinada com a inacessibilidade. Ela era o símbolo de tudo que ele havia perdido, e de tudo que ele não podia ter enquanto fosse Zé. Os dias se transformaram em semanas, e Zé se afundou na rotina da jardinagem. Ele encontrou uma paz inesperada no trabalho braçal. A terra não julgava, as plantas não perguntavam sobre seu passado. Ele cuidava das roseiras, das palmeiras imperiais, e o fazia com a mesma dedicação que usava para fechar uma incisão. Juliana continuava a ser a patroa intratável. Ela o flagrava limpando as folhas caídas, e sempre encontrava algo para reclamar. "Zé, essas orquídeas estão morrendo. Se não tiver jeito, joga fora. Não quero coisa feia aqui." Marcos, o médico, sabia que as orquídeas estavam apenas em dormência, precisando de um cuidado específico. Ele pensava: ela acha que pode simplesmente descartar o que não está perfeito, como se fosse um erro na Matrix. Ele não podia evitar observá-la. Ela era linda, sim, mas havia uma tristeza velada nos olhos dela, algo que ela tentava esconder com a pose de superioridade. Ele via as brigas que ela tinha ao telefone, provavelmente com o namorado de São Paulo, e percebia que a vida de luxo dela também não era fácil. Com o tempo, a atração se tornou mais forte que o rancor. Marcos começou a se pegar fantasiando sobre como seria se ele pudesse ser o Dr. Marcos Rangel de novo, caminhando até ela, não como o jardineiro, mas como um igual. Ele pensava em confessar quem ele realmente era, mas o medo da prisão e da exposição o paralisava. Até que a convivência forçada começou a quebrar o gelo, ou pelo menos a rachá-lo. Certa tarde, Zé estava no fundo da propriedade, perto do lago, quando Juliana apareceu chorando, sentada sozinha em um banco de ferro. Ela estava ligando para alguém, a voz embargada. Ele hesitou. O jardineiro invisível deveria simplesmente ir embora e fingir que não viu nada. Mas Marcos era médico, e médicos não ignoram dor. Ele se aproximou devagar, pisando na grama. "Aconteceu alguma coisa, moça?" perguntou Zé, a voz baixa e neutra. Juliana se assustou, limpando o rosto rapidamente. "O que você está fazendo aqui, Zé? Não deveria estar cuidando das mangueiras?" "Estava. Mas vi a senhora aqui. Não precisa me contar nada. Mas se precisar de uma água, eu pego." Ela o encarou, surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer tipo de preocupação além da jardinagem. Ela viu o homem sujo de terra, mas por um instante o viu como um ser humano. "É besteira", ela disse, respirando fundo. "Só problemas. Problemas que a gente resolve. Se for o caso, às vezes falar ajuda." Ela riu, um riso amargo. "Você acha que um jardineiro pode me ajudar com os meus problemas, Zé?" A frase doeu, mas ele manteve a calma. "Não sou jardineiro de profissão, moça. Sou jardineiro porque preciso trabalhar. E a vida ensina a gente a resolver problemas, seja no bisturi ou na enxada." Ele se arrependeu imediatamente de ter deixado a palavra bisturi escapar. Juliana nem percebeu, absorvida na própria dor. "Bisturi? Que papo é esse?" "É um jeito de falar, moça. Que a gente resolve as coisas com corte e precisão. Boa tarde." Ele se afastou rápido, antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Mas a semente estava plantada. Naquele dia, Juliana o viu de um jeito diferente.
Não como o funcionário, mas como um homem que parecia esconder um mundo de conhecimento por trás daquele chapéu. A partir de então, a relação deles mudou. Juliana continuava a ser exigente, mas havia uma curiosidade, uma faísca de respeito misturada ao desprezo. Ela começou a fazer perguntas sobre as plantas, e Marcos respondia com uma profundidade que assustava a própria Juliana. Como você sabe que esse solo precisa de calcário, Zé? Você fez análise? Não precisa de análise, moça. Olhando a cor da folha e a textura da terra, a gente já sabe o que falta. É só prestar atenção. A mente de Marcos estava sempre ligada no modo diagnóstico. Ele não conseguia desligar. E essa habilidade de observação aguçada, treinada em anos de cirurgia, foi o que o levou a perceber a outra moradora da Fazenda Esperança, Letícia, a irmã mais nova de Juliana. Letícia tinha uns 12 anos e era a sombra da casa. Ela era a razão pela qual a família Noronha vinha para a fazenda de vez em quando. A menina era considerada surda-muda, um diagnóstico dado anos atrás, após um trauma. Ela era quieta, reclusa, e passava a maior parte do tempo sentada na varanda, observando o jardim. A família a tratava com uma mistura de carinho e resignação, como se ela fosse uma causa perdida. Usavam a linguagem de sinais, mas de forma desinteressada, como se soubessem que ela não os entenderia completamente. Para Marcos, Letícia era só mais uma parte da paisagem. Até que um dia, a mente do cirurgião acendeu o alerta vermelho. Ele estava podando uma cerca viva bem perto da varanda. Letícia estava sentada desenhando num caderno. Zé usava uma tesoura de poda elétrica, barulhenta. Ele parou o motor por um momento para ajustar o cabo. No instante em que o ruído cessou abruptamente, Marcos viu. Letícia, que estava de costas para ele, deu um sobressalto leve e virou a cabeça na direção do corte do som. Não era o susto de quem sente a vibração no chão. Era a reação de quem ouve o silêncio. Marcos ficou paralisado, a tesoura na mão. Ele repetiu o teste. Ligou o motor por 3 segundos e desligou. Letícia piscou. Ele ligou de novo, mas dessa vez ele derrubou o cabo no chão de cimento. O barulho foi seco e alto. A menina estremeceu e levou as mãos aos ouvidos. Uma reação reflexa e rápida demais para alguém que, segundo a família, era completamente surda. Naquele momento, Zé, o jardineiro, desapareceu. Sobrou apenas o Dr. Marcos Rangel, o cirurgião, o diagnosticador, o homem que não podia ignorar um erro médico. Ele precisava ter certeza. Nos dias seguintes, Marcos passou a observar Letícia com a precisão de um microscópio. Ele começou a fazer pequenos testes discretos. Ao invés de chamá-la de menina com a boca, ele batia a mão levemente no tronco de uma árvore próxima, criando uma vibração sonora seca. Ela reagia. Ele percebeu também que a menina não era apenas quieta. Ela parecia frustrada. Ela tentava se comunicar, gesticulando de forma complexa, mas a família, acostumada ao diagnóstico de surdez e mudez, apenas a ignorava ou a acalmava com um afago. O que diabos estava acontecendo com essa criança? Marcos sabia que, como Zé, ele não podia simplesmente chegar para Otávio Noronha e dizer: "Olha, sou um ex-cirurgião foragido e acho que sua filha não é surda, mas sim mal diagnosticada." Seria o fim da linha, a prisão na hora. Mas ele não podia ignorar. A vida de uma criança estava sendo desperdiçada por um erro que ele, e somente ele, parecia ter percebido. A situação era um nó na garganta. Ele estava ali para se esconder, para sobreviver. E agora, o destino o colocava diante de um dilema ético que só um médico poderia enfrentar. Ele precisava investigar. A chance veio quando Juliana pediu que ele arrumasse o pequeno viveiro de plantas que ficava na ala mais antiga da casa, quase sempre desativada. O viveiro ficava perto da pequena sala onde Letícia costumava passar as manhãs. Enquanto Zé limpava o vidro e organizava os vasos, ele ouviu a voz de Juliana. Ela estava conversando com a babá de Letícia, uma senhora chamada Dona Cleide, no quarto ao lado. O médico disse que não tem jeito, Cleide. Ela teve um trauma na infância e o diagnóstico é definitivo. Surdez neurológica e mutismo associado. Não adianta forçar a barra. Eu sei, menina Juliana.
Mas de vez em quando eu juro que vejo ela reagir a um barulho alto, sabe? É impressão, Cleide. É o corpo sentindo a vibração. O Dr. Cavalcante foi muito claro. Dr. Cavalcante. O nome ecoou na cabeça de Marcos como um tiro. Cavalcante era um neurologista famoso em São Paulo, mas mais importante, era o médico que havia trabalhado na mesma clínica de Marcos, e o mesmo que havia testemunhado contra ele no processo de negligência, garantindo que a reputação de Marcos fosse destruída. Era ele quem havia plantado as sementes da acusação. O coração de Marcos disparou. Não pode ser coincidência. Se o Dr. Cavalcante estava envolvido no diagnóstico de Letícia, e se o diagnóstico estava errado, isso significava que Cavalcante poderia ter uma agenda oculta. A possibilidade de que o homem que destruiu sua vida estivesse agora prejudicando uma criança o deixou furioso. O anonimato era importante, mas a inocência de Letícia era mais ainda. Marcos precisava de provas concretas sobre a saúde da menina. Naquela noite, Zé não conseguiu dormir. Ele pensava em Juliana. A atração por ela era real, e ele tinha a esperança de que talvez, um dia, ele pudesse retomar sua vida e tê-la ao seu lado. Mas para isso, ele precisava provar que não era um criminoso. E agora, provar a verdade de Letícia talvez fosse o único caminho para provar a sua própria. O próximo passo era arriscado. Entrar no escritório de Otávio Noronha e encontrar os registros médicos de Letícia. O escritório ficava no primeiro andar, trancado à chave. Mas Marcos, o cirurgião, era mestre em atenção aos detalhes. Ele havia notado que Otávio, quando vinha para a fazenda, guardava a chave do escritório num pequeno pote de cerâmica, atrás dos livros na estante da biblioteca. Ele esperou a noite cair, o silêncio tomar conta da fazenda. Juliana estava na capital, e Otávio só voltaria no dia seguinte. Era a hora. Marcos vestiu roupas escuras e calçou luvas de jardinagem. Ele se moveu pela casa com a precisão de um ladrão, mas com o coração de um médico. Chegando à biblioteca, ele usou a lanterna do celular, camuflada sob a mão. Encontrou o pote de cerâmica e a chave. A adrenalina corria em suas veias. Não era o medo de ser pego, mas sim a emoção de estar agindo de novo, de estar perto de um diagnóstico, de uma verdade. Ele abriu a porta do escritório. O cheiro de couro e charuto era forte. Os documentos estavam organizados em pastas de arquivo. Ele procurou por Letícia Noronha. Encontrou a pasta. O laudo do Dr. Cavalcante era categórico. Surdez sensorial e neurológica bilateral, irreversível. Marcos folheou os papéis e encontrou algo que o fez gelar. Não eram os exames em si, mas as notas manuscritas de Cavalcante, rabiscadas numa folha solta. A caligrafia era a mesma que ele havia visto nos documentos falsificados usados para incriminá-lo anos atrás. E o que estava escrito nas notas era ainda mais chocante. Cavalcante mencionava um tratamento experimental que ele estava aplicando em Letícia. Um coquetel de medicamentos que, segundo o neurologista, ajudaria a estabilizar o trauma. Mas Marcos conhecia aqueles medicamentos. Eles não tratavam a surdez. Eles causavam, na verdade, uma sedação leve e prolongada, que poderia simular o mutismo e a falta de reação. Letícia não era surda-muda. Ela estava sendo silenciada. Marcos sentiu o ódio subir pela garganta. Cavalcante não só o incriminou, como estava usando uma criança inocente, a irmã de Juliana, para algum tipo de experimento ou, pior, para manter algum segredo escondido. Ele precisava agir, mas como? Se ele falasse, seria preso imediatamente. Se ele ficasse quieto, Letícia continuaria sofrendo. Ele tirou fotos de todos os documentos relevantes com o celular. Ao sair do escritório, fechou a porta e devolveu a chave. Ele estava de volta ao jardim quando ouviu um carro se aproximando da casa. Era Juliana. Ela não deveria voltar antes da manhã. Marcos se escondeu atrás de um enorme arbusto de jasmim. Ele viu Juliana sair do carro, cansada, e entrar na mansão. Ele estava salvo por um triz. Mas agora, ele tinha um peso enorme nas costas. Ele sabia que o homem que o havia destruído estava destruindo a vida de Letícia. E ele estava apaixonado pela irmã mais velha dela. A partir daquele momento,
A missão de Zé mudou. Não era mais sobre fugir com Juliana ou apenas se esconder. Era sobre salvar Letícia, desmascarar Cavalcante e, finalmente, provar sua própria inocência. E ele teria que usar o bisturi, mesmo que ele estivesse disfarçado de enxada. Ele precisava de um plano e rápido. O coquetel de Cavalcante estava matando a mente da menina, e ele não podia esperar mais. Ele tinha que entrar na casa, se aproximar de Letícia e reverter o tratamento, tudo sem levantar suspeitas. O jardineiro teria que virar o médico de novo, arriscando a prisão a cada passo. A única forma de se aproximar da menina sem levantar suspeitas era através de Juliana. E para isso, ele precisava que Juliana confiasse em Zé. O que parecia impossível, dada a arrogância dela. Mas Marcos era um cirurgião. Ele sabia ser persuasivo e manipulador quando a vida estava em jogo. No dia seguinte, Zé apareceu na cozinha, onde Juliana tomava café. Ele estava impecável, considerando que era um jardineiro, e tinha uma expressão séria no rosto. Moça Juliana, preciso falar com a senhora sobre a menina Letícia. É urgente. Juliana revirou os olhos. Sobre o que, Zé? Se for sobre ela ter pisado nas suas petúnias, eu dou um jeito. Não é sobre flores. É sobre a saúde dela. A senhora confia totalmente no Dr. Cavalcante? Juliana franziu a testa. Claro que confio. Ele é uma sumidade. Por que a pergunta? Porque eu a vi reagir ao barulho, moça. Várias vezes. E eu acho com todo o respeito que a menina Letícia não é surda. Eu acho que ela está doente por outra razão. Juliana largou a xícara de café e o líquido espirrou na mesa. Quem você pensa que é, Zé? Um jardineiro dando diagnóstico? Cuidado com o que você fala. Meu pai não vai gostar nada disso. Eu sei quem eu sou, moça. E sei o que vi. Se a senhora não me der uma chance de provar, a vida de sua irmã pode estar em risco. Eu só preciso de uma coisa. Acesso à medicação dela. Eu quero analisar o que ela está tomando. Juliana o encarou. A fúria misturada com uma ponta de medo. Pela primeira vez, Zé viu a vulnerabilidade nela. Você está louco. Eu não vou dar a medicação da minha irmã para o jardineiro farejar. Pense bem, moça. Se eu estiver errado, o máximo que acontece é eu ser demitido. Mas se eu estiver certo, a senhora salva a vida da sua irmã. Pense no que o Dr. Cavalcante tem a ganhar mantendo a menina nesse estado. O silêncio na cozinha era pesado. Marcos havia jogado a carta mais arriscada que tinha. A desconfiança. Juliana respirou fundo, os olhos fixos nos dele. Ela não via o jardineiro. Ela via a convicção absoluta de um homem que estava escondendo um segredo muito maior que um canteiro mal cuidado. E como você faria essa análise, Zé? Você tem um laboratório escondido no galpão de ferramentas? Marcos sorriu de leve. O cirurgião estava de volta. Não, mas eu sei o que procurar. E se o que eu suspeito for verdade, a senhora vai me ajudar a desmascarar esse médico. Mas se a senhora contar isso a alguém, eu sumo, e sua irmã continua do jeito que está. Juliana balançou a cabeça. Ela estava em choque, mas a preocupação com Letícia era maior que o orgulho. Me encontre na varanda depois que o sol se pôr. E reze para você estar certo, Zé. Reze muito. O sol tinha se despedido da fazenda Esperança, e a escuridão do interior abraçava a varanda principal. O ar estava pesado, cheirando a terra úmida e a jasmim recém-podado. Zé estava lá, esperando, vestindo a mesma roupa de trabalho, mas com a postura de um general antes da batalha. Juliana não demorou. Ela surgiu na penumbra vestida com um roupão de seda, mas seus olhos estavam longe de ser relaxados. Ela trazia na mão um pequeno pote branco, o recipiente dos comprimidos de Letícia. Aqui está, Zé. A dose da manhã e da noite. É um coquetel, segundo o Cavalcante, para ajudar ela a se manter calma e estabilizada. A voz dela era um sussurro nervoso. A arrogância tinha evaporado, substituída por uma ansiedade crua. Ela estava entregando o destino da irmã nas mãos do jardineiro que ela desprezava até ontem. Marcos pegou o pote. Suas mãos, calejadas pela enxada, tremeram de leve ao tocar o plástico liso. Era a primeira vez em anos que ele estava lidando com medicina de novo.
mesmo que fosse apenas um pote de comprimidos. Ele se afastou um pouco da luz da varanda, usando a lanterna fraca do celular para inspecionar as pílulas. Eram pequenas, de cores diferentes, mas o formato e a textura eram familiares demais. A senhora disse que ele chamou de coquetel, certo? Zé perguntou sem tirar os olhos das cápsulas. Sim. Ele disse que são substâncias leves, mas que ajudam a mente dela a processar o trauma sem se agitar. Marcos abriu o pote, cheirou as pílulas. O cheiro era levemente adocicado, um odor característico de certos benzodiazepínicos de longa duração, misturado com algo mais forte. Ele não precisava de um laboratório de ponta para saber o que estava vendo. O treinamento de anos de farmacologia e cirurgia estava gravado em seu DNA. Moça Juliana, o Dr. Cavalcante mentiu para a senhora. Zé declarou, a voz grave e sem rodeios. Juliana deu um passo para trás, como se tivesse levado um choque. O quê? Como você sabe? Esses comprimidos não são para estabilizar trauma, são para sedar. O que ele está dando para Letícia é uma combinação potente de antipsicóticos em baixa dose e um ansiolítico pesado. Isso não trata a surdez neurológica. Isso causa letargia, lentidão cognitiva e, no longo prazo, simula o mutismo. Ele está silenciando a menina, não tratando ela. O silêncio engoliu a varanda. Juliana estava pálida. Você não pode ter tanta certeza só olhando, Zé. Ele é um médico renomado. Eu sei, moça. E ele é o mesmo homem que me tirou tudo. Zé disse. E a máscara do jardineiro rachou de vez. Eu sou Marcos Rangel. Eu era cirurgião cardíaco em São Paulo. E o Cavalcante me incriminou com falsas evidências há 4 anos. Ele destruiu minha vida. O impacto da confissão foi maior do que qualquer barulho que Zé pudesse ter feito. Juliana cambaleou e se apoiou na coluna de madeira da varanda. Você... O Dr. Rangel? Aquele caso da mídia? O jardineiro é o cirurgião? Marcos assentiu tirando o chapéu de palha. Ele estava exposto. Vim parar aqui para me esconder. Mas quando eu descobri que o Cavalcante estava ligado ao diagnóstico de Letícia e vi que ela reage a barulhos, eu soube que ele estava armando de novo. Ele está mantendo sua irmã dopada, Juliana. Por que ele faria isso? Juliana levou as mãos à cabeça tentando processar a avalanche de informações. O jardineiro é um cirurgião foragido. O médico de confiança é um criminoso. E sua irmã não é deficiente, mas vítima de uma conspiração. Meu Deus, Zé! Marcos! Por que ele faria isso com a Letícia? Eu não sei, mas as anotações dele que eu vi... Ele está fazendo algum tipo de estudo, ou pior. Ele está acobertando algo que aconteceu no passado. Talvez o trauma que a fez ficar assim. Seja o que for, se ela começar a falar ou a ouvir, o plano dele cai. Juliana, a mulher fria e altiva, estava chorando de verdade. Lágrimas de medo e raiva correndo pelo rosto. Precisamos tirá-la disso, agora. O que fazemos? Aquele era o momento crucial. A parceria estava selada pelo terror e pela urgência. Primeiro, a senhora precisa confiar em mim completamente. Se me entregarem, eu vou preso. E o Cavalcante continua livre para fazer o que quiser com Letícia. Eu não vou te entregar. Ela prometeu, a voz firme na escuridão. Você é a única chance dela. Ótimo. O plano é simples, mas arriscado. Não podemos parar a medicação de repente. O corpo dela já está acostumado, e uma parada abrupta pode causar convulsões ou pânico. Vamos fazer um desmame gradual e substituí-lo por vitaminas e suplementos que ajudem a reverter os efeitos da sedação crônica. E como você vai fazer isso sem que ninguém perceba? Principalmente a dona Cleide, a babá? Marcos sorriu, um brilho de inteligência médica nos olhos que Juliana nunca tinha visto no jardineiro. Eu sou o jardineiro, Juliana. Eu tenho acesso a tudo. Eu vou dizer que preciso dar um tratamento homeopático, ou chás terapêuticos, para Letícia, por causa do estresse da fazenda. Dona Cleide é supersticiosa e confia em métodos naturais. Eu preparo a substituição no meu alojamento e a senhora garante que o Cavalcante não apareça por aqui de surpresa. A partir daquela noite,
A Fazenda Esperança se tornou um campo de operações secretas. Zé transformou o pequeno alojamento dos fundos, onde guardava suas ferramentas de jardinagem, em um laboratório improvisado. Ele usava a balança de precisão que tinha comprado para medir fertilizantes e a transformou em um instrumento para dosar o desmame dos comprimidos. Ele começou a esmagar as pílulas de Cavalcante, misturando-as com açúcar e, gradualmente, diminuindo a proporção, substituindo o sedativo por vitaminas B e C, que ajudavam na função neural. Juliana, por sua vez, assumiu o papel de sentinela. Ela passou a ser absurdamente protetora da irmã. Cleide, o Zé disse que essa água com ervas é ótima para a Letícia, por causa da energia da terra. Dê a ela 3 vezes ao dia, antes das refeições. Juliana instruía com uma seriedade que assustava a babá. Dona Cleide, vendo a patroa tão preocupada com tratamentos naturais, aceitou sem questionar. Afinal, Zé era o jardineiro. Ele entendia de plantas. O maior desafio de Marcos era a aproximação física de Letícia. Ele precisava monitorar seus sinais vitais e suas reações. Ele usou a desculpa perfeita. Arranjos florais. Moça Juliana, o jardim está tão bonito que eu pensei em trazer um pouco da natureza para dentro da casa. Ajuda a purificar o ar. E assim, Zé começou a passar as manhãs na sala de Letícia, arrumando vasos e podando pequenas plantas ornamentais. Letícia o observava. A menina, antes apática e sempre cabisbaixa, começou a demonstrar uma curiosidade sutil. Marcos usava esse tempo para fazer seus testes. Enquanto mexia na terra, ele falava baixinho com Letícia, sempre com a voz em tons diferentes, observando o movimento dos olhos dela, a dilatação das pupilas, a reação muscular. O desmame era lento, mas os resultados começaram a aparecer depois de 10 dias. Um dia, Zé estava arrumando um vaso de lírios e cantarolava uma música antiga, bem baixinho. Ele parou de cantar de repente. Letícia, que estava desenhando, parou a ponta do lápis no papel e olhou para a direção dele. Ela não piscou, não se moveu, mas a mudança na sua expressão era inegável. Ela estava esperando que o som voltasse. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele não era mais um jardineiro. Ele era um médico salvando uma vida. Ele sussurrou. Oi, Letícia. A menina virou a cabeça ligeiramente, os olhos fixos nele, como se estivesse tentando decifrar um eco distante. Ela está voltando, Juliana. O que Cavalcante estava fazendo era manter o sistema dela em modo de suspensão. Estamos desligando o freio. Juliana estava cada vez mais envolvida no plano. Ela passava horas com Zé no galpão, discutindo dosagens, checando os horários das rondas de segurança da fazenda e trocando o pote de medicação. A proximidade forçada fez a atração inicial se transformar em algo mais profundo, mais real. Juliana via o homem que era Zé, um sujeito com a inteligência de um gênio e a humildade de quem havia perdido tudo. Ela via a dedicação dele à irmã, o cuidado com que ele dosava cada miligrama e a força moral que o impedia de fugir, mesmo sob risco de prisão. Uma noite, enquanto checavam a nova dose, Juliana o tocou no braço, um gesto hesitante. Se você não tivesse vindo para casa, se você não fosse quem você é... Marcos virou-se para ela. Eles estavam a centímetros de distância no pequeno galpão escuro. O cheiro de terra, grama cortada e o aroma suave das flores que ele dissecava para o tratamento preenchiam o ar. Eu sou quem eu sou, Juliana. E eu faria tudo de novo por ela. E eu confesso por você. O beijo foi inevitável. Não foi um beijo de patrão e empregado nem de estranhos. Foi o beijo de 2 cúmplices, unidos por um segredo perigoso e pela luta pela justiça. Era a confirmação de que, por trás da arrogância, Juliana era uma mulher desesperada por verdade, e por trás da sujeira da terra, Marcos era um herói que precisava ser amado. Mas o conto de fadas durou pouco. A realidade, como sempre, bateu na porta. 3 semanas após o início do desmame, Letícia estava visivelmente mais alerta. Ela sorria com mais frequência e gesticulava com mais vigor. Ela ainda não falava,
mas a frustração em seu rosto havia diminuído, substituída por uma centelha de vida. O problema é que o progresso estava rápido demais, e a babá, Dona Cleide, começou a notar. Menina Juliana, a Letícia está diferente. Ela está mais agitada, sabe? E eu juro que ouvi um barulho na cozinha e ela pulou, olhou para lá. Será que esse chá do Zé não está dando febre nela? Juliana teve que usar toda a sua capacidade de atuação para acalmar a babá. É a puberdade, Cleide. O corpo dela está mudando. E o chá do Zé é só vitamina. Mas a situação estava ficando insustentável. Marcos e Juliana sabiam que, se a família Noronha notasse a melhora repentina, eles chamariam Cavalcante imediatamente para uma reavaliação. E se Cavalcante visse Letícia reagindo, ele saberia que alguém havia interferido. Precisamos sair daqui antes que ele venha, Zé disse a Juliana uma tarde, enquanto ele fingia limpar a piscina. Meu pai está voltando na próxima semana para passar o feriado, e o Cavalcante sempre liga para checar. Não podemos esperar. Letícia vai começar a emitir sons a qualquer momento. Precisamos tirar ela da fazenda, ir para um lugar seguro onde eu possa terminar o desmame e fazer uma avaliação completa. O plano de fuga que Marcos e Juliana haviam traçado antes, um plano romântico e impulsivo, agora se tornava uma operação de resgate de alto risco. Eles decidiram que fugiriam para o litoral, para uma pequena casa que Juliana tinha herdado da avó, um lugar isolado e sem registro no nome do pai. Eles estavam ajustando os detalhes quando o inevitável aconteceu. Otávio Noronha, o magnata, ligou para a fazenda. Juliana, tenho uma boa notícia. O Dr. Cavalcante vai estar na região amanhã à tarde. Ele se ofereceu para passar aí e fazer uma checagem rápida na Letícia. Juliana sentiu o mundo girar. O tempo havia acabado. Ela correu para o galpão, onde Zé estava misturando a dose noturna. Ele vem amanhã, Cavalcante, meu pai marcou. Marcos largou o pote. O medo era palpável, mas o cirurgião treinado para lidar com o estresse de emergências assumiu o controle. Droga. Não temos tempo para fugir. Se ele vier, ele vai notar a melhora. Ele vai saber que mexemos na medicação. O que a gente faz é, se ele te vir, ele te denuncia. Se ele vir a Letícia, ele vai dar uma dose cavalar de sedativo para apagar o progresso dela. Marcos pensou rápido. Ele olhou para o pote de medicação de Cavalcante, o pote original que Juliana havia guardado. Estava quase cheio. Vamos ter que arriscar tudo. Eu vou ter que usar a minha habilidade, Juliana. Como? Eu preciso ter acesso a Letícia antes que ele chegue. Eu vou ter que dar a dose máxima do coquetel dele. A dose que ele prescreveu para a noite. Juliana arregalou os olhos. Você quer dopar a minha irmã de novo? Você disse que isso a estava matando. Eu sei. Mas se ela estiver sedada, ele não vai notar o progresso. Ela vai parecer a mesma de antes. É uma pausa de emergência. A gente ganha tempo para fugir. Mas eu preciso fazer isso com precisão cirúrgica. Se eu errar, ela pode entrar em coma. Era a pior escolha possível. Reverter o tratamento que ele havia lutado tanto para iniciar. E arriscar a vida da menina para salvar a verdade. Mas se Cavalcante a pegasse no meio do processo, o médico maligno garantiria que Letícia nunca mais reagisse. Eu te ajudo, Juliana disse, a decisão forjada no desespero. Mas como você entra no quarto dela sem a Cleide notar? Ela dorme no quarto ao lado. A Cleide é o menor dos seus problemas. O maior problema é que, se eu for dar essa dose, eu preciso examinar Letícia antes. Eu preciso saber exatamente o quanto o corpo dela já se livrou da toxina para calcular o risco. Marcos precisava de um álibi perfeito para entrar na casa no meio da noite sem ser visto. E esse álibi teria que ser a própria Juliana. Na manhã seguinte, ele se preparou para o dia mais importante de sua vida dupla. Ele cuidou do jardim, fingindo normalidade, enquanto seu cérebro estava em modo de emergência. Às 10 da manhã, Juliana apareceu no jardim, seguindo o plano de Zé. Zé, preciso de ajuda com o ar-condicionado do meu quarto. Está fazendo um barulho terrível, não consigo dormir. Marcos olhou para ela, entendendo o código. O quarto dela era no segundo andar, perto do de Letícia. Claro, moça, vou lá ver.
Ele pegou uma caixa de ferramentas e seguiu Juliana para dentro da mansão, um lugar onde o jardineiro nunca deveria estar. Ele sentiu o peso do risco. Se Otávio chegasse mais cedo, ele estaria perdido. No quarto de Juliana, ele fez barulho com as ferramentas, simulando consertar o aparelho. Juliana estava na porta, vigiando o corredor. Agora, ela sussurrou. Marcos saiu do quarto, caminhou silenciosamente pelo corredor e se esgueirou para o quarto de Letícia. A menina estava desenhando à luz da janela, com Dona Cleide costurando em uma poltrona. Bom dia, Cleide. A moça Juliana me pediu para ver se o ar-condicionado da Letícia também estava fazendo barulho. Cleide nem levantou a cabeça. Ah, Zé. É só o barulho do motor antigo. Não se preocupe, a menina nem escuta. Marcos usou a desculpa para ficar perto da menina. Ele fingiu mexer no ar-condicionado por alguns minutos, e enquanto isso, seus olhos examinavam Letícia. Ele notou a leve tremedeira nas mãos, sinal de que o corpo estava lutando contra a abstinência da sedação. Ele se ajoelhou perto da menina, fingindo pegar uma ferramenta que havia caído. Letícia, toque meu dedo. Ele sussurrou. A menina, que antes ignoraria qualquer comando verbal, ergueu a mão hesitante e tocou o dedo dele. Um movimento intencional. A prova estava ali. Marcos sabia que precisava agir rápido. Cleide, o motor está muito sujo. Eu vou ter que ir lá embaixo pegar um produto de limpeza especial. Vou precisar de uns 30 minutos. Ele saiu do quarto, voltou para Juliana e confirmou. Temos que ser esta noite. Eu dou a dose, você prepara as malas. O Cavalcante não pode encontrá-la desperta. Naquela noite, sob a luz da lua, Marcos e Juliana se encontraram na cozinha. Zé estava com a seringa preparada contendo o sedativo. Você tem certeza, Zé? Não, mas é a única forma de garantir que ele não volte a prejudicá-la. É uma anestesia temporária para ganhar tempo. O plano era que Juliana desse a medicação, dizendo que era a dose normal da noite. Juliana entrou no quarto da irmã. Letícia estava na cama, quase dormindo. Zé esperava na porta, o coração na mão. Juliana deu a dose. 10 minutos depois, Letícia estava em sono profundo. Juliana saiu do quarto, o rosto lavado em lágrimas silenciosas. Está feito. Ela vai ficar bem? Vai. Mas precisamos sair daqui antes que o efeito da sedação passe. E antes que o Cavalcante chegue. Eles se prepararam para a fuga. O plano era sair antes do amanhecer. Mas o destino, meus amigos, é uma peça cruel. Marcos estava carregando as últimas mochilas no carro de Juliana, que estava estacionado longe, na estrada de serviço da fazenda. Juliana estava se despedindo da irmã, deixando um bilhete para o pai, dizendo que estava viajando de última hora. Nesse momento, o som de um motor potente rasgou o silêncio da noite. Não era o carro de Otávio. Era um carro de luxo, rápido, que parou bruscamente na frente da mansão. Marcos se escondeu atrás de um coqueiro. A porta do carro se abriu e saiu um homem alto, bem vestido, com uma maleta de couro na mão. Não era Otávio. Era o Dr. Cavalcante. Ele havia chegado um dia antes do combinado. Cavalcante estava na porta da frente. Ele não estava ali para uma visita de rotina. Ele parecia agitado, falando ao celular. Eu sei, mas a situação está saindo do controle. Eu preciso ter certeza de que ela está estável antes que o Otávio chegue. Marcos entendeu. Cavalcante havia descoberto que Letícia estava melhorando e veio correndo para garantir que ela voltasse ao estado vegetativo. Marcos precisava avisar Juliana. Mas antes que ele pudesse se mover, Cavalcante entrou na casa. Juliana, dentro da casa, ouviu a voz de Cavalcante no hall. Ela congelou. O cirurgião e o jardineiro estavam presos, e Letícia estava inconsciente no quarto. Se Cavalcante chegasse à menina agora, ele poderia dar uma dose letal para acobertar o erro. Marcos, o Zé, olhou para a escuridão da fazenda. Ele não podia fugir. Ele tinha que entrar na casa, confrontar o homem que o havia destruído e salvar Letícia, mesmo que isso custasse sua liberdade. Ele largou a mochila e pegou a única ferramenta que tinha em mãos. A pesada tesoura de poda que ele usava para cortar galhos grossos.
O jardineiro estava prestes a entrar em um confronto que só o cirurgião poderia vencer. O jogo tinha acabado. Era tudo ou nada. Ele teria que arriscar a prisão para salvar uma vida. O som do carro de Cavalcante cortou a noite como uma navalha. Não havia tempo para pensar, só para agir. Marcos, ou melhor, Zé, largou a mochila da fuga e segurou firme a tesoura de poda pesada e afiada nas mãos. Não era uma arma, era uma ferramenta. E ele ia usá-la para abrir caminho até a verdade. Ele correu pela lateral da casa, entrando pela porta de serviço da cozinha, que sempre ficava destrancada para os funcionários. O cheiro de cera e de comida fresca contrastava com a adrenalina que queimava em suas narinas. Ele estava de volta ao jogo, mas agora, o campo de batalha era a sala de estar de um magnata. Marcos ouviu a voz de Cavalcante no hall de entrada, falando baixo e nervoso ao celular. Estou aqui. Eu disse que preciso resolver isso agora. Não posso permitir que o Otávio chegue e encontre qualquer alteração. Era disso que Marcos tinha medo. Cavalcante sabia que Letícia estava reagindo e veio para silenciá-la de vez. Marcos subiu os degraus da escadaria principal em silêncio, pisando nas bordas para evitar o ranger da madeira antiga. Ele avistou Juliana no patamar, parada como uma estátua de mármore, os olhos arregalados de terror. Cavalcante desligou o telefone e começou a subir a escada, a maleta de couro balançando ao lado do corpo. Ele estava indo direto para o quarto de Letícia. Marcos deu um passo para fora da sombra. Nem mais um passo, Cavalcante. O neurologista parou, assustado. Ele virou-se e viu o homem sujo de terra com a tesoura de jardinagem nas mãos. Mas o quê? Zé, o que você está fazendo aqui? O jardineiro não tem permissão para entrar na área dos patrões? Marcos jogou a tesoura no chão de mármore. O barulho ecoou na mansão vazia. Ele não precisava de ferramentas de jardinagem. O jardineiro ficou lá fora, Cavalcante. Quem está aqui? É o Dr. Marcos Rangel. E eu sei exatamente o que você veio fazer. Cavalcante empalideceu. O choque de ver o homem que ele pensava ter destruído, ali, no meio da noite, era visível. Rangel, isso é ridículo. Você é um fugitivo, um criminoso, e está invadindo a casa do seu patrão? Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Chame. Mas antes vamos falar sobre Letícia. E sobre o coquetel de sedativos que você tem dado a ela para simular surdez e mutismo. Juliana desceu um degrau tremendo, mas firme. Ele está falando a verdade, Dr. Cavalcante. Nós analisamos a medicação. Cavalcante tentou recuperar a compostura, vestindo a máscara da arrogância profissional. Juliana, minha querida, você está sendo manipulada por um criminoso desesperado. Ele está mentindo. Essa medicação é de ponta, para estabilizar o trauma neurológico dela. Não é. Marcos interveio, a voz calma e cirúrgica. É uma mistura de haloperidol e lorazepam em doses subótimas, o suficiente para causar lentidão cognitiva e letargia. Você está usando Letícia em um experimento ilegal para testar a reação neural e manter o trauma dela em silêncio. Por quê? Qual é o seu interesse em manter essa menina dopada? Cavalcante deu um riso nervoso, que não alcançou seus olhos. Você está delirando, Rangel. Eu tenho os laudos, sou um profissional, você é um pária. Quem vai acreditar em você? Eu vou acreditar nele, disse Juliana, dando mais um passo. Cavalcante olhou para a escada, depois para a porta, calculando a fuga. Ele sabia que Marcos não estava blefando. Aquele homem não parecia o jardineiro. Parecia o cirurgião implacável que ele conhecia. Você não entende a extensão disso, Rangel. Cavalcante sussurrou, a voz carregada de ódio. Você acha que é só um erro médico? Isso é muito maior. Ah, é? Então me diga. Por que você arriscaria a sua carreira com essa menina, Cavalcante? O neurologista respirou fundo, sabendo que estava encurralado. Ele tinha que jogar uma carta alta para tentar desmoralizar Marcos. Porque eu tinha que garantir que o seu caso fosse finalizado, Rangel. Você estava perto demais. Você fez a cirurgia no paciente errado. Aquele empresário, Otávio Noronha, ele era meu parceiro em um esquema de desvio de verbas públicas através da clínica.
Quando ele morreu na sua mesa, eu precisei garantir que você fosse o culpado, para que ninguém investigasse a clínica e descobrisse o esquema. O ar sumiu dos pulmões de Marcos. O caso que o destruiu não era negligência. Era acobertamento. Você me incriminou para proteger um esquema de corrupção? E Letícia? Cavalcante continuou cuspindo as palavras. A menina, ela não é surda. Ela teve um trauma há anos. Ela viu algo que não devia, algo ligado ao Otávio e aos nossos negócios. Se ela começasse a falar, ela poderia expor tudo. Eu tinha que silenciá-la, Rangel. Era a única forma de me proteger e de proteger o acordo que eu tinha com o pai dela. Juliana cambaleou. Meu pai, ele sabia? Otávio sabia que ela viu algo, mas ele não sabia que eu a estava usando em testes clínicos, claro. Ele só me pagava para garantir que ela ficasse quieta. Ele me deu carta branca para o tratamento. A revelação era um soco no estômago de Juliana. Seu pai, o magnata, era um corrupto que havia silenciado a própria filha para proteger seus negócios. Marcos sentiu a raiva fria. Ele tinha a confissão, mas precisava de mais. Onde estão os seus relatórios desse experimento, Cavalcante? Cavalcante apontou para a maleta de couro que segurava. Estão aqui, e você não vai tocá-los. Nesse exato momento, o destino, que adora uma reviravolta dramática, resolveu aparecer de carro. Faróis potentes iluminaram o hall de entrada, e o som inconfundível do carro de Otávio Noronha parou na porta. O magnata estava de volta. Otávio entrou na casa cansado da viagem, mas seu rosto se contorceu em confusão ao ver a cena. Sua filha pálida, o jardineiro foragido e o doutor Cavalcante, visivelmente aterrorizado, parados na escada. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Juliana, por que o Zé está aqui dentro? Marcos não deu tempo para Cavalcante reagir. Ele avançou. Otávio, não sou Zé. Eu sou Marcos Rangel, o cirurgião que você ajudou o Cavalcante a incriminar. E este homem aqui está envenenando sua filha Letícia para que ela não revele os seus crimes. Otávio olhou para Cavalcante, que estava suando frio. O quê? Cavalcante, que história é essa? Senhor Noronha, ele está mentindo, ele é um louco. Ele é o criminoso que matou seu amigo na cirurgia. Não, ele não matou ninguém. Juliana gritou, a voz embargada pela traição. Você o incriminou para acobertar um esquema de corrupção, e agora está mantendo Letícia dopada porque ela viu algo. Pai, ele está usando a nossa irmã como cobaia. Marcos aproveitou a confusão. Ele pulou os últimos degraus e agarrou a maleta de Cavalcante, que tentou resistir com um grito. Houve uma breve luta, digna de filme de ação, ali no hall da mansão. Marcos, apesar de anos de jardinagem, ainda tinha a força e a precisão necessárias. Ele imobilizou o braço de Cavalcante e arrancou a maleta. As provas estão aqui dentro, Otávio. O magnata, vendo o pânico genuíno em Cavalcante e a convicção no rosto de Marcos, hesitou. Otávio Noronha poderia ser corrupto, mas ele amava as filhas. A ideia de Letícia ser usada como cobaia o atingiu profundamente. Marcos abriu a maleta. Lá dentro, além de equipamentos médicos, havia um caderno com a caligrafia de Cavalcante, cheio de anotações sobre a dosagem de Letícia, referindo-se a ela como paciente 4, surdez induzida. Otávio pegou o caderno. Ele leu as anotações e a cada linha a verdade o esmagava. Ele cambaleou, o rosto cinzento. Você fez isso com a minha filha? Cavalcante, sabendo que estava perdido, tentou fugir. Ele correu em direção à porta da frente. Mas Juliana era rápida. Ela pegou a tesoura de poda que Marcos havia jogado no chão e, com um grito de raiva, atravessou a sala. Ela não o atingiu, mas o som da tesoura raspando a madeira da porta foi o suficiente para fazê-lo congelar. Se você sair, eu juro, eu te caço até o inferno, Juliana gritou. Otávio se recompôs, a raiva do pai sobrepondo a do empresário. Chamem a segurança, prenda este homem, e chame a polícia. A segurança da fazenda, que estava na ronda noturna, correu para dentro da casa. Em poucos minutos, Cavalcante estava imobilizado, esperneando e gritando que Marcos era o verdadeiro criminoso.
Marcos, exausto, mas vitorioso, ajoelhou-se. Ele havia chegado ao fim da linha, mas com a cabeça erguida. Otávio, Marcos disse ofegante. Você precisa me prometer que vai garantir minha segurança até que eu possa provar minha inocência. E mais importante, Letícia precisa de mim. Eu a cedei temporariamente para que Cavalcante não notasse o progresso dela. O efeito vai passar em algumas horas. Otávio olhou para o caderno, depois para Juliana, que estava abraçando o pai, chorando de alívio e decepção. Você é o único que pode salvá-la agora, Marcos Rangel. Eu garanto a sua segurança. Você vai cuidar dela e eu vou usar cada contato que tenho para limpar seu nome. Você tem minha palavra. A polícia chegou 1 hora depois, levando Cavalcante. Otávio usou toda a sua influência e o peso das evidências, as anotações do caderno, a confissão gravada acidentalmente pelo celular de Juliana, que estava ligado na hora do confronto, para garantir que Marcos fosse tratado como testemunha protegida, e não como fugitivo. O processo de desmascarar Cavalcante foi rápido, graças à confissão dele e às evidências irrefutáveis de fraude médica e corrupção. A investigação se abriu, e logo se descobriu que Cavalcante havia manipulado os relatórios da cirurgia de Marcos, plantando a evidência falsa que levou à sua incriminação. A inocência de Marcos Rangel foi provada. O processo de reintegração do seu CRM levou alguns meses, mas o Dr. Marcos Rangel estava de volta. Mas a maior vitória não foi legal, foi médica. No dia seguinte ao confronto, Letícia acordou. O efeito da sedação havia passado. Marcos estava ao lado dela, no quarto, quando ela abriu os olhos. Juliana estava na poltrona, agarrada à mão da irmã. Letícia piscou, olhou para Marcos, depois para Juliana. Marcos, com a voz baixa e carinhosa, disse: Oi, Letícia. A menina fixou os olhos nele. E então aconteceu. Letícia moveu a boca, um esforço visível em seu rostinho. Ela não usou a linguagem de sinais. Ela usou a voz, rouca e fraca, de alguém que estava há anos sem falar. Já posso ouvir? Juliana soltou um grito de alegria e desabou em lágrimas, abraçando a irmã. Marcos sorriu aliviado. Você pode ouvir tudo, Letícia. E você pode falar. Você só estava dormindo por muito tempo. O trauma físico da surdez não existia. Era o trauma psicológico somado à sedação forçada, que a havia silenciado. Com a retirada total do sedativo e o apoio emocional, Letícia começou a se recuperar rapidamente. Ela não era surda-muda. Ela era uma criança silenciada. 6 meses se passaram. A Fazenda Esperança já não era mais um esconderijo, mas um lar. Otávio Noronha, humilhado e com a reputação manchada pelo envolvimento com Cavalcante, dedicou-se a limpar a bagunça, mas principalmente a se reconectar com as filhas. Marcos Rangel, agora oficialmente Dr. Rangel, decidiu não voltar imediatamente para a cirurgia cardíaca em São Paulo. Ele havia descoberto que a vida no interior, ao lado da terra e de Juliana, era muito mais real do que os holofotes da Faria Lima. Ele abriu uma pequena clínica de reabilitação rural, especializada em trauma e neurologia, no município vizinho. Ele usava suas habilidades de diagnóstico e o conhecimento que a jardinagem lhe ensinou sobre paciência e crescimento. Juliana, a patricinha arrogante, havia se transformado. A dor da traição do pai e a luta para salvar a irmã a tornaram mais humana, mais forte. Ela se tornou a administradora da clínica de Marcos, usando seu talento para organização e gestão. E o luxo superficial de São Paulo não fazia mais falta. Ela amava Marcos, o homem que arriscou a prisão para salvar sua família, o homem que era bom com o bisturi e com a enxada. Um dia Marcos e Juliana estavam no jardim da fazenda. Letícia, agora falante e cheia de vida, estava correndo pela grama. Marcos estava podando uma roseira, usando sua tesoura de precisão. Juliana o observava, sorrindo. Sabe, Dr. Rangel, ela disse com um brilho nos olhos. Você ainda tem um jeito de jardineiro. Marcos se virou, tirou as luvas e a beijou. Eu nunca vou me livrar do jardineiro, Juliana.
Ele me ensinou que, às vezes, para salvar o que é precioso, a gente precisa cortar o que está doente na raiz. Ele olhou para a fazenda, para a família que ele havia, ironicamente, encontrado no lugar onde ele pensava que só encontraria o anonimato. Ele era Marcos Rangel, o cirurgião. Mas ele era, e sempre seria, o Zé, o jardineiro que encontrou a redenção na terra e no amor. E, meus amigos, essa é a história de como a vida, quando te derruba do 10º andar, às vezes te dá um pouso macio no canteiro de flores. E dessa vez ele não ia mais fugir. Ele tinha tudo o que precisava ali,